Olá pessoal, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês e na aula de hoje nós vamos tratar sobre democracia. Um conceito tão largamente difundido e vivenciado nas sociedades contemporâneas como se fosse algo propriamente legítimo e como se fosse algo já estabelecido independentemente de uma compreensão mais ampla do que seria uma democracia. É importante dizer que na era contemporânea nós não temos um regime que seja mais aperfeiçoado em prol de toda uma comunidade política do que a democracia. Já dizia Winston Churchill que a democracia é o pior dos regimes, à exceção de todos os demais. Isso quer dizer que, mesmo com os seus defeitos, com as imperfeições, o regime político democrático ainda é o melhor. É aquele que agrega mais participações. Pode-se vislumbrar a possibilidade que remotamente se tinha a partir das especulações teóricas de Rousseau sobre uma democracia direta, uma democracia em que todos pudessem escolher os destinos de uma sociedade. Mas nas sociedades contemporâneas hoje esse tipo de democracia direta é uma ilusão e é impraticável porque não há possibilidade de todas as pessoas decidirem sobre todas as coisas da vida coletiva. E é justamente esse ponto sobre a vida coletiva que a dimensão democrática reside e a maior complexidade da compreensão do que é uma democracia nesse aspecto. Então, mesmo que a democracia não seja direta como querida por Rousseau, mas nós temos uma democracia que se diz representativa. E a democracia representativa, ela não se confunde inteiramente com o Estado parlamentar. Pode existir instituições parlamentares, podem existir instituições políticas formadas numa sociedade, mas essa sociedade não ser uma democracia que seja representativa, não haver uma representação. Por isso que para ter uma ideia de como a democracia pode ser consolidada, é importante que a gente tenha também como essa sociedade é representada pelas instituições políticas. Aí você pode chegar finalmente a entender que se vive numa sociedade democrática. Porque mesmo que exista no discurso, nas regras de uma Constituição, a definição de que o Estado é um Estado democrático de direito, mas não na prática isso se consolida ou vem se efetivar como uma democracia. Nós temos instituições que são instituições, pelo menos formalmente, democráticas, mas a sociedade não está assentada em torno de uma democratização de todas as instituições. O pensador italiano Norberto Bobbio chamava atenção para que há uma diferença entre democracia estatal ou Estado democrático, formalmente concebido de acordo com as regras jurídicas institucionais assentadas na Constituição, e uma sociedade democrática. Nem sempre os dois caminham juntos. Nem sempre existe em determinados estados que formalmente são democráticos uma sociedade que seja democrática. E como é que nós podemos compreender isso? Ora, pode existir um parlamento, um poder executivo e uma série de outras instituições que venham ser representativas de um regime democrático, pelo menos no plano formal, na Constituição. Mas pode-se também ter, dentro desse mesmo ambiente, dentro dessa mesma sociedade, instituições que impedem, por exemplo, a mobilidade social, que impedem que as pessoas possam exercer e ter os mesmos benefícios e que não exista privilégio dentro da sociedade. Então, nós temos que verificar se a sociedade está também vivenciando uma democracia e não apenas uma democracia de papel, onde as instituições funcionam criando álibis, afirmando que estão legislando através de um governo para o povo, que é justamente o sentido vulgar de democracia, um governo para o povo, e do povo e pelo povo, como vulgarmente é conhecido, mas que na sociedade, do ponto de vista fático, não há um regime democrático. Então, a democracia, de modo amplo na sociedade, ela não é apenas uma democracia dentro do quadrante político, apenas através das instituições políticas. É importante verificar se a sociedade
se a sociedade não encontra dificuldade em fazer com que a democracia chegue ao máximo possível de pessoas. Muito embora nós saibamos que não é possível fazer uma planificação democrática onde todos possam ter os mesmos direitos e que possam ter as mesmas possibilidades, mesmo que sejam resguardadas oportunidades iguais para todos, mas é preciso entender que uma igualdade não é uma exigência basilar para que haja a democracia. No entanto, não é possível vislumbrar um regime democrático onde se exista, não tecnicamente falando, como existe, por exemplo, em sociedades de castas como a Índia, mas algo semelhante, como nós temos no Brasil, em que é difícil penetrar nas esferas do poder para fazer com que este poder favoreça a sociedade. O que nós verificamos no Brasil é que as instituições políticas, especialmente as instituições parlamentares, e, claro, também as instituições executivas dentro da nossa estrutura federativa, elas sonegam um regime democrático mais amplo para a sociedade. É como se estivéssemos numa sociedade de castas em que não é possível fazer com que até um regime político, através de uma reforma política, favoreça uma possibilidade mais ampla de mobilidade social, de possibilidades de acesso a bens fundamentais de modo satisfatório através de serviços públicos, de educação, de saúde, etc. O que se reivindica na sociedade plenamente democrática é que o cidadão, independente de sua origem, independente da classe social, possa ter possibilidade de escolhas sem ser oprimido por um conjunto de regras formais instituídas por políticos que vão fazer com que eles sejam sempre favorecidos. Então, aí nós não temos uma institucionalização democrática que, por conseguinte, vai fazer com que a democracia seja plena para toda a sociedade. Podemos dizer e concluir, mesmo que alguns autores dizem que a democracia não existe no sentido conceitual pleno, porque existem várias instâncias democráticas dentro da sociedade, no processo de escolha, e a democracia não se perfaz apenas pelas instituições políticas, mas podemos entender e concluir que no Brasil nós temos um Estado democrático, mas nós não vivenciamos uma sociedade democrática. E claro, não é apenas no plano político representativo que essa antidemocracia é percebida na sociedade. Nós sabemos que não existe, a partir até da célula máter da sociedade, que seria a família, que é a família, pode existir processos antidemocráticos. Nas instituições de ensino podem existir processos antidemocráticos. Na ocupação de cargos que não sejam cargos eletivos, pode existir processos não democráticos, como, por exemplo, fraude em concurso ou beneficiamento ou favorecimento de pessoas através de nepotismo, por exemplo. Ou num grande gargalo que nós temos no Brasil para se ingressar no serviço público, que seria a livre nomeação para cargos de comissão, cargos comissionados, em que as ocupações em órgãos não se dá por concurso público, favorecimento de pessoas alinhadas politicamente a determinado cidadão. Muito embora seja legítimo, em determinado limite e certa medida, que haja possibilidade de nomeação de pessoas de confiança para cargos administrativos. Só que no Brasil, isso foi muito ampliado a ponto de um político ter muito poder em torno justamente da possibilidade de ter condições de nomear um grande número de afiliados políticos. Além do que eu já falei, da possibilidade de, através disso, o político fazer com que não haja independência de um grupo bastante significativo de pessoas que vão ficar a seu serviço e vão defender a sua bandeira. Daí, você extrai o exemplo de que se exclui um contingente muito grande de pessoas que não participam de um processo político porque não foram agraciados por cargos nomeados e vão ficar sujeitos a quem está na administração pública através desse processo. E claro,
nós temos que entender também que algumas instituições, como universidades públicas, é detectável o nepotismo, e em outras instituições também, em empresas públicas e estatais, é possível se detectar favorecimento, nepotismo. Então, são situações, são exemplos claros em que nós percebemos que a sociedade não é amplamente democrática. E o que seria propriamente uma democratização? A partir do quê? De uma regra ou de uma série de regras básicas sobre a transparência na ocupação de cargos, na possibilidade de qualquer indivíduo ocupar cargos ou de escolher, independentemente de favorecimento, de pistolagem no sentido figurado, de indicação de políticos, ele poder escolher uma atividade. Inclusive, no plano empresarial, no Brasil, nós sabemos que muitos empresários prosperaram através de benefícios políticos. E, de alguma forma, a prosperidade empresarial acaba se aliando ao favorecimento político. Ou seja, há uma aproximação entre política e empresa, política no sentido oficial e institucional, a partir da ocupação de cargos públicos, para favorecer empresas que claro, inclusive na vulgarização, no sentido mais usual, se diz que são os amigos do rei. Então, esse processo em que há favorecimento através de processos licitatórios fraudulentos para fazer obras para o Estado em sentido amplo, acaba beneficiando grupos de empresários. Então, é um processo antidemocrático. E, claro, também a repetição de sobrenomes e vamos dizer assim, a criação de uma espécie de clã em determinadas instituições, né? Como no Poder Judiciário e em vários estados, não é incomum isso. Não que eu esteja afirmando que houve favorecimento, mas é possível se detectar que exista uma desconfiança em relação a isso, porque que critério se utiliza, né, em determinados concursos? Nós sabemos que existem os critérios objetivos, mas pode haver possibilidade amplamente comprovada de que muitas escolhas se dá através justamente de um excesso de subjetivismo. Então, voltando a entender esse processo, é importante que, mesmo que formalmente nós tenhamos uma democracia, mas em muitos aspectos nós poderíamos dizer que a sociedade não é democrática. Então, portanto, há esse entrave. E para compreender como esse processo se dá, é importante que se verifique uma coisa: o fluxo do poder, quando se dá de cima para baixo de quem detém as instituições políticas em face da sociedade, faz com que a própria sociedade seja impedida de exigir mais democracia ou mais práticas democráticas a partir da existência dela própria, do lugar que ela ocupa no Estado de Direito. É importante verificar que o fluxo do poder tem que se dar de baixo para cima, da sociedade democrática para as instâncias mais elevadas. E claro, isso se reflete até em outros planos. Quando nós reclamamos do governo federal de Brasília, é importante perceber que as principais mudanças devem começar no plano de existência do indivíduo, que é o município. Não adianta reclamar de Brasília se no município nós estamos de alguma forma confabulando ou favorecendo a antidemocracia, a partir da eleição de pessoas que vão privilegiar grupos de pessoas na sociedade. Esse é o tema da aula de hoje e essa é a nossa reflexão. Obrigado a todos, nós vamos continuar batendo nessa tecla ou apontando para esses pontos importantes que dizem respeito à teoria do poder. Um abraço a todos.